Hoje eu quero continuar falando do futuro que nos aguarda. Vamos buscar lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 a versículo 20. Neemias 2, de 1 a 20. E o tema de hoje é o futuro que nos aguarda. Viveremos sonhando e realizando com Deus. Eu vou repetir. O futuro que nos aguarda é que nós viveremos sonhando e realizando com Deus. Então, esse é o nosso tema. Neemias 2, de 1 a 20. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora que servi-lhe o vinho e levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres,
aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Que o Espírito Santo do Senhor nos edifique neste momento com sua palavra. Amém? Você tem certeza que Deus tem algo para a sua vida nessa noite? Creia nisso, que Deus tem algo, sim. Viveremos sonhando e realizando com Deus. Queridos, é tão certo em nossa vida que existem algumas situações que geram um certo desconforto, ansiedade, preocupações e insegurança. Se tem uma palavra e circunstância que certamente tira esta onda de desconforto com o adverso, nos faz mal, sem dúvida alguma, esta palavra é incerteza com o futuro. O que vai acontecer daqui a alguns dias, alguns meses, o que vai acontecer até o final do ano, esse é o futuro próximo que nos aguarda. Enquanto isso, o ano começa com alguns grandes desafios. Vai querer ver desafio IPTU. Conhece essa expressão IPTU? Se não conhece, vai chegar um carnezinho na sua casa, você vai saber já o que é isso. IPVA. Aí, se você tem um veículo popular, é mais tranquilo. Se você tem um veículo um pouco melhor, é muito conforto, então você já sabe o tamanho do IPVA que vem. E aí de você se não pagar. E aí quem tem criança pequena, que nem vocês, vem uma lista da escola e da escolinha. E que você já pensa: eu vou ter que trabalhar aí uns 6 meses para pagar essa lista, porque ela também não é pequena. E se eu tenho um filho já numa idade mais, que nem o Renan, deve ter uma lista maior e mais cara para comprar, né, de material escolar. E é claro que são os primeiros movimentos da economia no ano. Tem 2 avós aqui, mais recentes, a dona Nadia e a Maria Emília, que ganharam aí 2 netos aí, e aí já sabem que tem uma listinha grande de material escolar para gastar. Sim. Esse é o tempo que nós vivemos. É uma certeza que no começo do ano tem despesa. Essa certeza a gente tem. E se você não dá conta de pagar tudo de uma vez, você tem o cartão de crédito para parcelar e por aí vai. E aí você tem o resto do ano para pensar como é que você vai pagar esse negócio, né? É dessa forma que o tempo vai chegar. Bom, como nós vamos viver nesse futuro que nos aguarda? Sonhando e realizando com Deus. E eu busco nesse texto de Neemias, no capítulo 2. Neemias, esse personagem, é o personagem principal desse livro que temos na Bíblia, na Palavra de Deus. Ele tem uma posição privilegiada. Ele era funcionário de Artaxerxes, rei da Pérsia. Tá? Levava uma vida tranquila, era bem remunerado porque ele era de confiança. Ele se tornou amigo de Artaxerxes, o rei da Pérsia, que tomou a Babilônia, que foi a Babilônia que tomou Jerusalém e Judá, que invadiu, derrubou os muros, derrubou o templo, levou os tesouros e tudo. Então, foi nesse momento que a Pérsia toma a Babilônia, que parecia impossível, e primeiro era Ciro, rei da Pérsia, e agora Artaxerxes, rei da Pérsia, que estava lá. Então, Neemias, ele tem uma vida na zona de conforto, tranquila, bem remunerado, homem de confiança, de amizade com o rei. E aí, qual é a função dele? Ele servia o rei com vinho. Mas antes de servir, ele provava, porque havia muita tentativa de envenenamento.
naquela época era muito comum. Então, a função dele não era só servir o vinho, ele tinha que provar antes, esperar um pouco. Se ele sobrevivesse aquele vinho, ele podia servir para o rei. Então, era um homem de muita confiança do rei. E ali criou-se um ciclo de amizade. Então, começa dizendo que ele nunca tinha estado triste diante do rei. A ponto do rei que o conhecia saber, espera aí, você não está doente, essa tristeza deve ser do coração. Começa o texto fazendo essa narrativa. Acontece que no capítulo anterior, no capítulo 1 de Neemias, se você olhar a história, ele pergunta para algumas pessoas que vieram de Jerusalém, como é que está Jerusalém? Ele disse, olha, estão reconstruindo o templo, estão reconstruindo as casas e tal. E é interessante que eles tinham ido para o cativeiro babilônio. Aí o rei Ciro manda eles voltar. Primeiro manda um sujeito chamado Zorobabel, que se torna um governador, nomeado pelo Púrcilo. Zorobabel chega, leva 50.000 pessoas com ele, que eram os primeiros que estavam retornando do cativeiro. Isso está lá no livro de Esdras, os primeiros capítulos de Esdras. Depois, o próprio Esdras, o sacerdote, aproximadamente em 458 a.C., ele leva mais um grupo, de mais ou menos umas 40.000 pessoas, ele leva para retomar a cidade, reconstruir o templo e para viver no meio das ruínas. Muito bem. Mas Neemias está ali na zona de conforto. De repente chega alguém daqueles que tinham lá, eles voltam a Babilônia para comprar alguma coisa, para abastecer alguma coisa, ainda não estava ainda com tudo no lugar, não tinham ainda plantado e tal. E aí ele perguntou, como é que está lá? Ele disse, olha, os muros estão em ruínas. É escombro para tudo quanto é lado. Ele começou a chorar e começou a se humilhar, jejuar diante do Senhor, para entender o que fazer. Ele se sentiu responsável por aquelas pessoas. Ele está ali na zona de conforto, ele não precisava sair daquela situação dele. Simplesmente ele vai, fica uns dias ali muito triste, e aí o rei percebe e diz, olha, não é doença, isso é do coração. Então vai logo falando, disse, aqui é a cidade onde os meus pais estão sepultados. Eu fiquei sabendo que Judá e Jerusalém está em ruína, os muros queimados, não tem porta, não tem nada. O povo está lá vivendo no meio dos escombros. E aí Ataxerxes faz uma pergunta para ele, e nós lemos o texto. O que eu vou fazer para você? Me autorize a voltar, rei. Eu quero reconstruir esses muros. Me autorize a voltar, e diz o texto, e o rei, com a rainha do lado, disse, tá bom, quanto tempo você vai precisar? Ele deu um tempo que ele iria precisar, marcou uma data, disse, você vai, mas você volta, você não vai ficar lá. Você cumpre a sua missão. A rainha disse, mas ainda pede mais, me dá cartas, então, para... Só que antes, quando o rei pergunta, ele ora a Deus, ele pede sabedoria para Deus. Então Deus vai trabalhando o coração do rei Ataxerxes, porque aquele homem ousou orar. Queridos, quando a igreja ousa orar, milagres podem acontecer. Quando famílias ousam orar, milagres podem acontecer. Quando a igreja ousa orar e ajoelhar diante de Deus, coisas maravilhosas podem acontecer. E este homem estava orando. E aí ele ainda pede carta de autorização para o encarregado da floresta, buscar madeira, pede carta para os reis da região, todos eles eram vassalos do rei da Pérsia. E aí, olha, ele pede carta de autorização, e aí o rei ainda manda uma guarda com ele, um grupo de oficiais e soldados com ele, e manda tesouros com ele para que ele retorne e possa reconstruir o mundo. Quando ele chega naquele lugar, e o texto diz, e é muito claro,
ele retorna levando também um grupo de pessoas com ele, além dos soldados, um grupo que também estavam ali em Babilônia, voltam para viver em Jerusalém. Então, o texto, ele é essa narrativa. O texto da nossa meditação de hoje, ela apresenta a tristeza desse homem, o sonho desse homem e o desafio do futuro para ele e para um povo inteiro, para Jerusalém. Como podemos viver sonhando e realizando a partir de agora que as coisas... Nós estamos num ano político. Você já descobriu que a carga tributária está um pouco diferente, né? Este ano já estamos pagando mais impostos do que pagávamos anteriormente, que entrou mais algumas coisas de impostos. Aumentou um pouquinho. E a tendência é aumentar um pouco mais. Mas como vamos viver neste futuro que nos aguarda? Sonhando e realizando com Deus. Em primeiro lugar, você precisa orar e planejar, e Deus vai agir. Vamos dizer assim, planejar e sonhar não quer dizer que você está ajudando Deus, você está fazendo a sua parte. Deus vai direcionar, mas Ele não quer uma igreja inerte, não quer uma igreja parada, não quer uma igreja ensimesmada, Ele quer uma igreja atuante. Você quer uma família atuante, você quer pessoas proativas, olhando para frente. Lá a partir do versículo 4 até o versículo 9, quando ele compartilha com o rei Artaxerxes a situação do seu povo, ele ora a Deus, ele sabe o que dizer a partir da oração. E ele fala abertamente com o rei Artaxerxes daquilo que estava no coração dele, daquele sonho dele. Você quer usufruir de um futuro para Deus? Comece a orar. Você quer olhar para o futuro e dizer, sabe, vai ser bem melhor. Comece a orar. Comece a sonhar. Mas se alguém lhe perguntar, saiba exatamente o que dizer. Saiba compartilhar. Houve um povo, alguns anos atrás, no século XVI e XVII, eles existem até hoje, chamados os moravianos. Esses moravianos, eles foram liderados por um conde chamado Conde de Zinzendorf. Eles começaram naquela época, estava aí começando o movimento de reforma, e eles realmente resolveram orar. E começaram uma vigília ininterrupta de oração. Os morávios. Eles acabaram criando uma cidade chamada Helmut, na Alemanha. E em 1727, eles iniciaram esse movimento de oração que durou 100 anos. Tinha sempre alguém orando. É claro que uma pessoa não ficou 100 anos orando sem se alimentar. Iam ser famílias sucessivas. E era um grupo de 300 pessoas que começou pequeno. De repente foi crescendo e crescendo. E aí desse resultado disso, dessa vigília, passou para 400 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, e aí foi crescendo, e eles começaram com a visão missionária. E aí começaram a orar e enviar missionários para o Caribe, América do Norte, África do Sul, Groenlândia, e países que eram fechados e tinha escravidão, muitos jovens iam lá
e se ofereciam como escravos, para viver eternamente como escravo naquele país, naquele contexto, e nunca mais voltar para a sua terra, só para compartilhar o Evangelho. Esses eram os moravianos. E eles queriam olhar para o futuro e saber que Deus ia fazer alguma coisa através deles e na vida deles, mas eles se dispuseram e começaram a orar intensamente. Bom, voltando para Neemias, a história dele começa com jejum, oração, e ele compartilha o seu sonho. Mas ele tem um sonho, e esse sonho é reconstruir o muro de Jerusalém. Ele tinha na cabeça exatamente esse sonho. É interessante, eu estava analisando e lendo o texto adiante, porque hoje eu reli Neemias inteiro para trazer uma síntese. E eu aconselho você a ler Neemias para estimular a sua fé e ver como esse homem começa. Mas logo que ele se movimenta, começam a aparecer os inimigos. E aí os críticos, Tobias e outros começam a surgir, os árabes começam a surgir, começam a dizer, olha, ele vai assim surgir, ele quer reconstruir o muro, ele não vai conseguir. É um muro muito grande, é uma cidade, na verdade a cidade era para 150 mil pessoas. Então pensa de cercar uma cidade para 150 mil pessoas com muro com 12 metros de altura e portas que chegavam a 12 metros de altura, gigantesca. Como fazer isto? Como sonhar com isto? E interessante que quando ele sai no mês de Quisleu, mais ou menos novembro e dezembro. E quando ele retorna no mês de Nissan, março ou abril, mais ou menos 4 meses depois ele retorna, e isso está na narrativa do livro de Neemias. Eu quero dizer para você que Deus sempre agirá quando houver uma visão de reconstrução por meio de oração e mobilização. Isaías 64, 4, há um texto muito interessante que diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus estava conduzindo Neemias rumo ao futuro. Segundo lugar, viveremos sonhando e realizando com Deus. Veja a direção de Deus. Sempre Ele vai nos conduzir ao sucesso. Agora, é claro, não perca de vista que vai surgir oposição. Gozém, Tobias e outros chegaram a chamar Neemias, e se você pega lá no capítulo 4, 5, 6 e 7, quando ele realmente comunica o que ele vai fazer, ele divide as famílias, ele tem uma estratégia. Ele falou, olha gente, o muro é muito comprido, eu tenho a condição, nós temos o recurso, nós temos a madeira, nós temos tudo, tem esses, como nós temos que tirar tudo, então ele começa lá de baixo, tirando o entulho. Então ele divide as famílias, ele pega aqueles grupo de famílias que estavam lá. Tinha os judeus que eram ricos e tinha os judeus que estavam muito empobrecidos. Os judeus que eram ricos estavam explorando os que eram pobres. Então eles emprestavam dinheiro, não tinha comida, eles davam comida, mas aí eles cobravam, olha, você tem que dar sua filha como escrava, dar seu filho como escravo. E assim, chega um dado momento que eles reclamam para Neemias o que está acontecendo. E o próprio Neemias chegou a comprar alguns jovens que eram judeus, ele comprou de outros países, de outras nações que estavam escravizados. E ele devolveu esses jovens à vida em Jerusalém.
E aí ele descobre que os próprios judeus estavam explorando seus próprios compatriotas. Ele chama atenção, ele ordena que eles mudem tudo, eles devolvem as riquezas, as vinhas, os campos daqueles que estavam para trabalhar. E ele começa a dividir as famílias. Olha, os sacerdotes vão construir tantos metros de muro, ou depois aquelas famílias vão construir. Quem morava, tem uns ourives que estavam lá, e ele falou, vocês vão construir aqui, em frente à casa de vocês, tem 6 metros de muro, vocês vão construir aqui. E aí foram dizendo, então as pessoas começaram a reconstruir. E os inimigos começaram a atacar, a ponto dele colocar uma espada em cada construtor. Cada um teria que ter uma espada para se defender. Além de construir, teria que estar disposto à guerra. Estavam cansados, mas ia construir. Bom, 70 anos de escombros. Quanto tempo levou para reconstruir este muro para 150 mil pessoas naquela cidade? E aí, o milagre de Deus. Deus está na frente, sempre no nosso presente e no nosso futuro. 52 dias apenas. O que parecia impossível se transformou num milagre poderoso. Aleluia! Veja a direção de Deus e não desista. Uma outra situação, e eu lembro desse momento, nessa meditação, é lá quando Moisés está saindo com o povo do Egito, lembra? O povo estava reclamando de comida, Deus manda o maná, e Moisés sabia que ele ia levar o povo para a terra prometida. Deus anunciou que traria os moradores que estavam lá e tiraria, mas o povo resolveu duvidar do poder de Deus e por isso perambulou 40 anos. Mas tinha uma certeza, Deus estava com ele. O maná vinha todos os dias e tinha uma coluna de fogo à noite para direcioná-los. Eles sabiam que quando ele olhasse, aquela coluna de fogo era Deus presente. E tinha durante o dia uma grande nuvem, uma grande coluna de fumaça que os direcionava. Deus nunca os abandonou a despeito da incredulidade daquele povo. Queridos, Deus não abandonou Neemias, nem o povo, e em 52 dias o que parecia impossível virou um milagre tremendo. Olhar para o futuro e dizer, tem desafios, nós não vamos conseguir, e todos os inimigos o acusavam e diziam assim, olha, eles não vão conseguir, isso é palhaçada. E quando o muro chegou pela metade, os inimigos ficaram apavorados, disseram, não, eles vão se fortificar, quem está interessado em fazer, eles vão fazer uma rebelião contra o rei Ataxerxes, e não era nada disso. E Neemias dizia, não é nada disso. Ele vai se proclamar rei desse povo. E Neemias disse, não, eu vou ter que voltar. Eles o acusaram. Chegou um momento que o muro já estava alto, e aí eles disseram, não, vem aqui nos encontrar, nós precisamos conversar sobre esse muro, nós precisamos. E Neemias chega a dizer, olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. E teve um momento que eles fizeram um acordo, e havia entre os judeus pessoas que tinham as filhas, que casaram com filhas daquele povo, dos árabes. E também tinha filhas de árabes que foram tomadas como esposas, e eles começaram a meio que espionar e contar o que se passava. E, no entanto, a mão de Deus estava sempre com Neemias e com o povo. E o muro chegou ao lugar onde precisava, e de repente faltavam as portas, e as portas estavam prontas. E aí levantar essas portas e colocar no lugar e travar com ferrolhos. E ele já nomeou guarda, e ele já nomeou pessoas para cuidar dos ferrolhos, das portas, dos trincos, e fez nas muralhas, fez as guaritas para os soldados, para que eles vigiassem dia e noite quando o inimigo viesse. E aí ele chama o sumo sacerdote, Esdras, e ele lê o livro
e a palavra de Deus para o povo. E há um grande avivamento por meio da leitura da palavra naquele povo. Sucesso do futuro vai depender da sua visão e se você tem um foco em Deus. Deus protege, mas devemos agir com cuidado. Neemias procurou proteger as muralhas, colocar soldados para proteger, que se viessem inimigos durante a construção e reconstrução daquele muro, eles sabiam defender. Mas os inimigos não tiveram coragem por causa da mão de Deus com aquele povo. Eu quero dizer que no futuro tem uma garantia de sucesso. Essa garantia se chama Deus no comando. Você que tem filhos, você que tem netos, você que tem projetos para o futuro, talvez na sua vida profissional, na sua vida familiar, seus sonhos, eu quero dizer o seguinte: põe um selo aí na sua história. Esse selo se chama Deus. Você quer sonhar e realizar? Não existe sonho e nem realização sem que Deus permaneça no comando. Sabe o que diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1 a 3? Diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta dos lábios. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não tem como dar errado se Deus está no comando. Outra história que me chama a atenção está lá em Juízes capítulo 6 e capítulo 7, para a gente concluir a ideia, é a história de Gideão, que também naquela época Gideão e todo o povo estava sendo atingido pelos amonitas e amalequitas, que tomavam toda a plantação, e eles plantavam em buracos e cavernas, e quando viu o inimigo eles cobriam tudo para não perder a produção. E aí um anjo aparece para Gideão e disse: você vai libertar esse povo. Ele disse: como, Senhor, que eu vou libertar esse povo? Eu sou tão pequeno, eu sou o menor da casa. A casa do meu pai é a menor e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, ele disse: não, vai nessa tua força, sou eu que estou mandando. E Deus deu uma ordem: você vai juntar um exército. E ele juntou um exército, poderoso exército. E aquele exército, ele disse: faz um discurso para esse exército que você tem aí. Covarde, medroso, pode voltar. 22.000 voltaram. Ele ficou com 10.000. Mas era um exército de 10.000 de corajosos. Ele disse: mas é muita gente que está com você. Mandou beber água. E beber como um cachorro não serve. Quem leva a mão na boca assim, põe do outro lado. Só 300 homens foram qualificados. Mas sabe o que Deus está dizendo? Essa guerra não é sua. Sou eu. Esse é teu exército. Divide em grupos de 100. Manda levar vasos e cântaro, quebrar e corneta e toca. Faz barulho. E eles expulsaram 120.000 soldados armados com cântaros quebrados e trombetas, porque o Senhor é quem ordenou. E sabe por que Deus disse para Gideão fazer dessa forma? Porque Gideão não precisava confiar no exército, precisava confiar no Senhor. E disse, aí no texto termina dizendo lá: para que tu não digas que a tua força e o teu braço conquistou isto, mas que foi o Senhor. Eu quero concluir dizendo para você nesta noite:
no futuro que nos aguarda, nós vamos viver sempre sonhando e realizando em Deus. Mas não foi a minha mão e a minha capacidade que conseguiu isto. Foi Deus. Sempre foi Deus. Você crê nisso? Amém? Vamos orar, vamos reagir à palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Buscar a direção do Senhor.